Boa tarde, meu nome é Alexandre e o nosso grupo dará foco nos enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, FONAGE. Com a intenção de dar efetividade às ações de execução, foi editado o enunciado 76 do FONAGE, o qual dispõe: no processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa, sob pena de responsabilidade. A leitura do professor Fred Didier verifica que essa possibilidade foi positivada e desenvolvida nos artigos 782, parágrafos 3º, 4º, 5º do novo CPC, que admite o emprego dessa medida na execução de título executivo tanto judicial quanto extrajudicial. Antes do advento do referido enunciado, quando não era localizado devedor ou bens livres que estivessem em seu nome, o processo era imediatamente extinto, consoante o disposto no artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099 de 95. Assim, constatamos que esse enunciado trouxe importantes avanços às ações de execução, pois com ele, nos casos em que o devedor não possui dinheiro ou bens passíveis de penhora, é permitida a expedição de uma certidão para fins de protesto. Com esta certidão em mãos, o credor pode inscrever o devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Com a negativação, o devedor fica impossibilitado de realizar compras a prazo nos estabelecimentos comerciais, bem como de obter crédito na praça, realizar contratos de empréstimos, de financiamentos, entre outros. Obviamente que a inscrição não garante sucesso na cobrança de todos os débitos. Mesmo assim, é instrumento eficaz, já que a restrição em nome do devedor só será cancelada após o pagamento integral do débito. A visão acerca do enunciado coaduna com o entendimento da decisão do TJDF no processo 2427-68-2013-807-009, que destaca a importância dessa ferramenta à disposição do credor para garantir a efetividade das decisões e adimplemento dos créditos objetos de cobrança judicial. Dando continuidade à exposição acerca da execução no âmbito dos dados especiais, não poderíamos deixar de falar sobre o polêmico enunciado 97 do FONAGE. Como vimos, foi vedada a aplicabilidade de multa em honorários no âmbito dos dados especiais. Mas qual seria a real natureza desse dispositivo? É evidente que o objetivo do novo parágrafo é ampliar o poder de coerção do Instituto, almejando o cumprimento dos deveres. Não se confunde com os honorários dispostos no artigo 85 do Código de Processo Civil. A natureza é exclusivamente coercitiva, afinal, nosso objetivo é remunerar o advogado, mas sim escandinar mais uma vertente para que se chegue ao objetivo jurisdicional, que é o cumprimento da sentença e pagamento do débito. O legislador inovou ao trazer a multa coercitiva destinada ao advogado, sendo a espécie normativa nova. Por questão temporal, não foi contemplada pela lei dos juizados. Logo, não há de se falar em vedação pelo princípio da especialidade, uma vez que não teria como uma lei de 1995 versar sobre algo só criado em 2015. Ademais, a nova disposição se coaduna perfeitamente aos princípios norteadores do juizado especial, dentre eles e principalmente o princípio da celeridade. Importante defesa na doutrina desse posicionamento da aplicabilidade do artigo 523 nos juizados vem da obra do professor Scarpinella Bueno. A jurisprudência tende a seguir o que dispõe o enunciado. Então, a maioria dos juízes eles adotam a vedação da segunda parte do parágrafo 1º do artigo 523. Porém, como o enunciado tem força de uma orientação, existem juízes que não respeitam essa orientação, não adotam essa orientação e entendem por aplicar o dispositivo. Temos um exemplo, inclusive, em Juiz de Fora, na primeira unidade jurisdicional do juizado especial, que o juiz ele adota a multa de 10% de honorários aos advogados. Olá, meu nome é Vitor. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho que fala sobre o FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Vou falar sobre o enunciado número 37, que tem a seguinte redação.
Em exegese ao artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099 de 95, não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 18, parágrafo 2º da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado devedor, observados o que couber os artigos 653 e 654 do Código de Processo Civil. Vale dizer que esses artigos são do antigo Código de Processo Civil, hoje os dispositivos correspondentes são o 830 e parágrafos. O enunciado em estudo vem a discutir a aplicação do arresto executivo no âmbito dos juizados especiais cíveis, tendo em vista o conflito entre a proibição de citação por edital prevista no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 9.099 e a extinção do processo de execução por desconhecimento da localização do executado prevista no artigo 53, parágrafo 4º da mesma lei. O entendimento exarado na orientação do FONAGE é a de que a não extinção da execução, sendo encontrados bens passivos de arresto, seria medida favorável aos ditames e princípios dos juizados especiais, em compatibilidade com a finalidade satisfativa da execução, uma vez que permite a constituição de bens executados atendendo aos seus princípios peculiares da celeridade e da economia. O arresto executivo, conhecido também pela designação pré-penhora, é medida acautelatória que visa garantir futura penhora no processo de execução, elevado a efeito de ofício pelo oficial de justiça, fazendo com que a ausência de localização do devedor não torne impossível a satisfação do crédito exequendo, arrestando tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da dívida. Cria-se um direito de preferência do exequente frente àquele bem, que se converte automaticamente em penhora caso não se verificar o pagamento da dívida, inclusive equiparando-se esta medida à penhora em eventual concurso de credores. No procedimento de arresto executivo, tem-se que logo após o oficial de justiça tentar e não localizar o executado, procederá à nomeação de bens a arresto, devendo nos dias seguintes realizar nova tentativa de citação. Em seguida, mantendo-se a situação de desconhecimento do paradeiro do devedor, que deverá ser notificado nos autos, o credor será intimado do arresto, devendo requerer a citação por edital do devedor, sob pena de extinção do arresto. Editalícia, ao fim de seu prazo, o executado terá uma última oportunidade de pagar a dívida ou nomear bens passíveis de construção, que não se realizando, levará à conversão do arresto em penhora. O enunciado número 37 do FONAGE vem trazer para o âmbito dos juizados especiais cíveis essa medida, que se caracteriza por sua efetividade e sua celeridade, justamente a finalidade e objetivo de todos os procedimentos regidos pela Lei 9.099, afastando a vedação expressa do legislador disposta no artigo 18, parágrafo 2º, quanto à citação por edital. Todavia, na opinião do grupo, ao se orientar a trazer a medida em estudo para os juizados especiais, o FONAGE acaba indo contrariamente à intenção do legislador na edição da Lei 9.099 e também à prática cotidiana nesses órgãos por todo o território nacional, apesar de sua boa intenção. Isso porque a vedação da citação por edital foi instituída para garantir a menor onerosidade ao Poder Judiciário, tendo em vista que sua efetivação não se coaduna com os princípios específicos da justiça gratuita. Além disso, utiliza-se uma interpretação restritiva do que anuncia o artigo 53, parágrafo 4º. E isto porque neste, quando se diz que não é encontrado devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, o que se deve entender é que a falta de um desses requisitos enseja a extinção da execução, uma vez que maiores tentativas de satisfação da dívida do exequente não se tornarão efetivas frente às limitações dos juizados especiais para a tutela satisfativa. Ao contrário, ao se permitir o arresto de seus bens, de bens do devedor não localizado, se está valorizando em excesso o direito do exequente a ter seu crédito adimplido, uma efetividade executiva que não se justifica e que acontece em detrimento da celeridade e do contraditório. Portanto, seja pela utilização inadequada da citação por edital nos juizados especiais cíveis, seja por inutilização desarrazoada do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099, o enunciado número 37 deve ser afastado. Para finalizar, que o procedimento de arresto executivo somente se dá no âmbito das execuções de títulos extrajudiciais, uma vez que para os títulos judiciais, pelo motivo de já existir uma decisão judicial, autoriza-se a imediata penhora de bens executados. A intimação é reputada eficaz por força do artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.099, justificada pela responsabilidade da parte em manter seu endereço sempre atualizado nos autos. Assim, diante da não localização do executado, mas sim de bens passíveis de construção, se procederá à penhora dos bens, entendimento este firmado em outro enunciado da FONAGE, de número 43, qual seja, na execução de título judicial definitivo, ainda que não localizado o executado, admite-se a penhora de seus bens, dispensado o arresto. A intimação de penhora observará o disposto no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95. Primeiramente, bom dia a todos. É sempre um prazer ter a audiência de vocês. Meu nome é Cassiano Brito e o meu trabalho versará sobre o enunciado 147 do FONAGE, que tem a seguinte redação.
A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz. A penhora online é a penhora de dinheiro realizada por meios eletrônicos, ou seja, é um instituto processual de indisponibilização de bem do devedor, com o fim de satisfazer a pretensão líquida, certa e exigível do credor, em processo de execução. Diferente do enunciado, o artigo 854 do Código de Processo Civil determina que a constrição eletrônica de valores só poderá ser realizada pelo juiz se ocorrer requerimento da parte exequente, sendo que na ausência da penhora, ela será nula. O jurista Fred Didier Júnior, em recente agravo regimental em recurso especial do STJ, apresenta um entendimento alinhado ao artigo 854, pois entendem que a determinação da penhora online pelo juiz iria contra a determinação legal e que para sua realização o juiz precisa ser provocado. Porém, os princípios da eficácia da prestação jurisdicional e celeridade, presentes no artigo 2º da Lei 9.099, são norteadores do processo da execução no juizado especial civil. Essa modalidade de ato constritivo é um mero procedimento para realizar a penhora de dinheiro, que está na primeira classe de bens prevista na ordem no artigo 835 do Código de Processo Civil. E a realização da penhora online de ofício atende ao princípio do impulso oficial, presente no artigo 2º do Código de Processo Civil, em que o magistrado dá andamento ao processo, independente de provocação nesse sentido das partes. Portanto, a desnecessidade do requerimento na execução, tanto na Justiça Comum como no Juizado Civil, deve se fazer presente, pois declarar a nulidade da penhora online de ofício pelo magistrado ocasionaria um atraso na satisfação do crédito do exequente, pois seria declarada a nulidade do ato e depois o exequente se manifestaria requerendo a penhora online, ocasionando a repetição do mesmo ato. O jurista Daniel Amorim Assunção Neves já se posiciona a favor da possibilidade de penhora online sem requerimento do exequente em execuções na Justiça Comum, sendo citado o executado e não sendo realizado o pagamento. Com isso, encerro a apresentação do trabalho sobre os enunciados do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Ficamos honrados por você ter assistido o nosso vídeo. Um grande abraço.